Uma missão, né, de fomentar, de disseminar a cultura de inovação de maneira sistemática, fazer com que a companhia inteira tenha a capacidade de inovar e que isso não seja exclusividade de uma área, né? Equalizar esse conhecimento, capacitação, ferramental, tudo isso. A gente nasce com o objetivo também de acelerar os nossos negócios, né? Os negócios que já existem, rede, mercado empresarial, né? A NPM, Jet Oil. Então a gente encontrar maneiras de fazer com que esses negócios prosperem nesse mercado que a gente sabe que está extremamente desafiador. A gente também tem uma frente de melhorias de experiências, né? De melhorias de processos, né? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E também projetos transformacionais, que são aquelas coisas mais disruptivas, né? Então, vamos dizer assim, a essência do turbo de existir são esses quatro eixos que estão aqui. E eu estou feliz de estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo, né? Vendo esse time todo de operações aqui reunido, muito bacana. Agradecer a Lívia que me convidou aqui para falar de inovação na rotina. Mas vocês sabem que o pessoal de inovação é uma galera rebelde, né? A galera tem tatuagem, usa camiseta de malha. Então, eu decidi que eu não vou falar, Lívia, desculpa, de inovação na rotina. Eu vou falar de fake news, que eu gosto. Eu acho que o fake news é um assunto interessante, né? E no Brasil a gente tem lá o Fato ou Fake, né? Que eu acho uma iniciativa bacana da Globo e tal, mas eu gosto mais desse site que junta aqui, o Google desenvolveu aqui desse dashboard, né, que mostra aqui as fake news que estão sendo mais buscadas no Google, né? E quanto maior é esse quadrado, significa que essa notícia ela foi mais buscada, tá? Então, esse de cinza aqui, por exemplo, ela foi uma notícia buscada. E eu gosto de ver as bizarrices, né? Eu circulei uma aqui, tipo, Trump ganha o prêmio Nobel da Paz. Isso é bizarro, tem gente que vai lá e busca isso no Google, né? Um troço assim totalmente louco. E aí tem um monte de fofoca, tem coisa sobre celebridade, tem coisa sobre jogador de futebol, atriz que se separou do ator tal. Isso vai crescendo, vai vendo que o quadrado vai aumentando, significa que as pessoas estão buscando essa notícia, né? E vai aumentando, chega num slide aqui que a mentira ela ficou tão grande que ela nem cabe mais no slide, né? E ela fica maior do que o PowerPoint permite. Por que eu estou fazendo essa brincadeira toda aqui com vocês? Porque em inovação também existe fake news, né? E a gente chama até tecnicamente de mitos da inovação. E é sobre isso hoje que eu queria bater um papo aqui com vocês, né? Sobre mitos de inovação. O mito da inovação começa exatamente nessa imagem, né? A lâmpada representa, se vocês botarem no Google aí, pode botar aí no celular, joga no Google, clica em imagens, ideia, joga no Google ideia e clica em imagens. Vocês vão ver que toda a primeira página é de lâmpada. A lâmpada significa um clique, aquela ideia genial, aquela coisa, né, assim, aquele repente que o cara teve, e aquilo simboliza inovação, né? E aí, o que gerou isso tudo? Gerou que uma série de coisas fake, né? As pessoas, então, elas têm uma rejeição, elas se paralisam porque, não, eu não sou criativo, eu não tenho esse clique, né? Eu não consigo inventar, eu não sou bom de inventar, eu não tenho ideias, eu não sou nenhuma espécie de Steve Jobs, né? Então, esses são os mitos da inovação que existem, a gente precisa desfazer deles, né? E para começar desfazendo aqui, eu trouxe aqui esse slide bacana a gente ler, né? A diferença entre inovação e invenção. Acho que esse conceito tem que ficar claro para a gente conseguir começar a nossa jornada de inovação. Então diz lá no dicionário que inovação consiste da exploração bem-sucedida de novas ideias. Ou seja, a ideia faz parte do processo, a ideia não é inovação. Já a invenção, um invento, é uma ideia, um esboço ou um modelo de um dispositivo, de um produto, de um processo, de um sistema novo ou aperfeiçoado. Então é diferente, né? Invenção e inovação são coisas totalmente diferentes, então vamos separar aí a questão de inovação, invenção, ideia, né? Ideia se assemelha mais à invenção, porque ela não gera impacto, porque se ela fosse aplicada e gerasse impacto, ela deixaria de ser uma ideia e aí sim viraria uma inovação. Então vamos ficar com esse conceito de inovação aqui no dicionário por enquanto, mas a gente ao longo da apresentação vai acrescentar mais algumas coisas aqui. Existem várias empresas no mercado que são inovadoras, né? Eu admiro várias delas, né? Eu não trouxe o exemplo da Apple aqui porque a Apple é muito ligada ao Steve Jobs, fica parecendo que o Steve Jobs é a mente brilhante, só ele consegue fazer inovação. Então eu trouxe aqui Google, Amazon e 3M. Empresas diferentes, de segmentos, né, distintos,
mas que tem em comum a inovação como aspecto cultural, né, aspecto de sobrevivência dessas empresas. E quando você vai analisar o que essas empresas fazem para ter inovação no seu DNA, nada mais é do que aplicar métodos de inovação para que a empresa consiga encontrar novos produtos, novas avenidas de crescimento, novos mercados, novos clientes, seja lá o que for. Então a gente vai falar muito disso ao longo do ano, de capacitação em Design Thinking, em Kaizen, Lean, Scrum. Existem métodos que se aplicam a determinadas áreas, né? Nem todo método ágil ele é um método aplicável na atividade de vocês. Então, mas essa metodologia ela vem então para suportar a inovação, para dar agilidade nesse processo. Legal, então vamos acrescentar aqui no nosso slide de inovação que as pessoas fazem uso de métodos para alcançar a inovação, para criar soluções inovadoras, tá? Então fica gravado aqui pra gente. Então o primeiro mito que eu queria derrubar com vocês aqui é o mito da lâmpada, pum, explodiu, lâmpada fake. Outro mito que eu queria abordar com vocês é o do Uber, né? Quando a gente fala de inovação, pelo menos para mim, as pessoas logo perguntam, tá bom, tu quer criar um novo Uber, né? Vai fazer um Uber. O Uber é sinônimo de inovação e tudo é Uber na vida da gente. Só que inovação não é disrupção. O Uber fez uma disrupção, né? A gente tem que admirar o Uber pela disrupção que eles fizeram, né? Mas nem sempre a gente vai conseguir, vamos dizer, criar um negócio tão grande, tão robusto quanto foi o Uber. E aí aqui para dividir com vocês alguns autores aqui que eu admiro, né? Que fazem parte aqui da literatura das pessoas que lidam com inovação no dia a dia. Eles dizem que existem tipos diferentes de inovação, né? Destruição criativa, radical, a disruptiva, mas principalmente a incremental e a inovação sustentadora, né? Então, como a gente viu lá nos eixos de atuação do Turbo, a inovação ela passa aqui por um tripé de transformacional, que é o topo da pirâmide, mas tem muita coisa de adjacente e incremental. A KPMG fez uma pesquisa, olhou várias empresas aí ao redor do mundo, e ela trouxe esse dado aqui que é bem interessante, né? 70% da inovação que acontece hoje no mundo, ela é incremental. 20% é adjacente e só 10% é transformacional. O que significa isso? Que 90% da inovação do mundo é em cima de coisas que já existem. Em cima de processos, né, de melhoria de produtos, enfim, mas de coisas que já existem. Uber corresponde só a 10%. Então, mais uma coisa que a gente inclui aqui no nosso slide é que as inovações elas não necessariamente precisam ser disruptivas, elas podem ser incrementais e adjacentes. Então, segundo a fake news que a gente derruba aqui hoje, é essa do Uber explodiu o fake. iPhone, né? As pessoas falam, pô, mas eu preciso então criar um produto, né, para ser inovador, né? O iPhone, baita case de mercado e tal. Mas, de novo, né, olhando aqui o que os especialistas dizem, né, produto é um dos tipos de inovação, né? Existem aqui inovações em marketing, você pode trocar a embalagem do produto, pode mudar a textura do produto e realizar uma inovação. Você pode, na estrutura organizacional da empresa, aplicar a inovação, né? Hoje está muito em voga essa questão de organização por squads, né? Por tribos, né? Então, a inovação está também dentro da parte organizacional e, de novo aqui, processo, né? Métodos de produção, distribuição, seja de qual natureza for. Então, mais uma coisa que a gente inclui aqui no nosso slide é que uma inovação pode ser classificada como produto, marketing, organizacional ou de processo. Então, aqui, a questão de produto também, a gente explode fake. Então tá, Reinaldo, então, se não é produto, se não é Uber, não é disrupção, então quer dizer que eu posso criar o que me vier à cabeça que eu estou sendo inovador. Não, porque o novo pelo novo também não é inovação, né? A inovação, ela precisa gerar valor, né? Não adianta a gente criar coisas que no final do dia não resolvem um problema, não atendem, não tiram uma fricção da jornada de algum cliente nosso. Então a inovação, ela deve entregar valor, senão ela é uma inovação que ela é um quadro de um artista e não é realmente uma inovação. Então, inovação por inovação, a gente também explode e ela vira tudo. Outro exemplo aqui é que as pessoas associam inovação à tecnologia, tá? A inovação pode usar tecnologia ou não, né? Eu trouxe um case aqui para vocês, um videozinho, eu vou comentando aqui por cima dele, porque ele é um vídeo que eu peço desculpa a vocês, ele não tinha...
ele não tinha legenda em português, mas ele é um filme interessante, de uma empresa também distribuidora de combustível na Coreia do Sul, e lá tinha um problema de mobilidade, né? Enfim, muitos carros na rua, trânsito, né? Uma dificuldade gigante, um consumo alto de combustível, né? E principalmente aqui uma dor das pessoas de conseguir encontrar uma vaga de estacionamento, né? Para parar o seu carro. E aí, baseado nessa dor, né, dessa experiência ruim que essas pessoas tinham, eles decidiram aqui encontrar uma maneira, né, de inovar para atender e tirar esse atrito aí da relação com o consumidor. Aí vocês vão ver o que eles fizeram aqui. Eram balões assim, tipo aqueles, né, de gás hélio, que as crianças brincam no teste e tal. E aí o balão ficava em pé, quando tinha uma vaga ele apontava que ali tinha uma vaga livre, e quando o carro encostava dava ré, a linha baixava, descia e aquela seta sumia, as pessoas sabiam que não tinha, estava totalmente ocupado. Então subia, ó, tem uma vaga lá. Aí descia, está ocupado. Esse case ele é bem, esse vídeo é bem antiguinho aí. Você pode dizer, mas o shopping tem isso, né? O shopping usou tecnologia, mas eles não. Né? A provocação aqui é que não necessariamente inovação depende da tecnologia. É possível você fazer alguma coisa de maneira analógica que funciona como uma inovação. É uma possibilidade. Então, mais um mito aqui que a gente explode. Aqui também, eu escuto dizer muitas vezes, entra em algumas áreas, né, e as pessoas dizem, não, aqui na minha área é uma área tem muito processo, inovação, esquece, não tem inovação aqui. E tudo que a gente pode fazer já foi feito, não tem nada para mudar, não é a minha responsabilidade inovar, tem que inovar em outra área. Aí eu trago aqui também um videozinho, esse aqui é o trailer de um filme, esse pode botar o som que ele dá. I never went to secondary school. Here comes the problem. Hey, looking sharp, man. You too, man. Capicolo is not the wealthiest school in the district, but it's down to each one of you to decide your own level of commitment. The rains came late this year, and now the trees are gone. Malawi is preparing for a very long hunger season. Tiene la competencia en Godia con experts. Ukale mtu wa kuhusu pamoja. Palime amedeanga tendis. What are you going to do? Anything new? It's a pump. Can you fix it? Maybe. Mr. Kachibunda, when you turn the wheel on your bike, the light shines. How? In silence. I can bring water. I know how to do it. Bueno, papá me da oscuro. Steve, we drive. No. With electricity, we can plant in the dry season. Anto kufa kuti wazimenezo. Marusa, atarika neti. Zite kutaka. Ngati moja nitatisa. Simona tawa baba. Ndiliweza kulota. Bom, esse filme ele é uma história verdadeira, né? Esse menino existiu realmente, morava num lugar assim extremamente desafiador do ponto de vista de uma necessidade básica que é se alimentar, né? Terra seca ali. Ele não tinha nenhuma estrutura para fazer nada diferente, tudo era contra, né? Não tinha nada a favor. Vocês viram ali, tem uma cena que ele vai falar com o pai e o pai manda, não, esquece aquilo lá, cara, vai trabalhar na terra. Ele, mas como assim, não tem chuva? Por que eu vou trabalhar na terra, né?
Então, ele traz algumas lições assim que são muito semelhantes, fazem um paralelo com o nosso dia a dia, né, corporativo. Né? A gente às vezes tem coisas que estão contra, parece que não dá para fazer, a gente não tem as ferramentas, mas se a gente tiver aqui, né, vamos dizer assim, a força de vontade que ele demonstrou aqui nesse filme é muito bacana, depois vale a pena assistir, está lá no Netflix. Então, usar as ferramentas, né, que você tem, às vezes você não tem todas, mas não tem dinheiro, não tem verba para fazer um sistema. Será que não dá para fazer inicialmente sem esse sistema? Né? Às vezes a inovação está muito perto da gente, é um processinho nosso que, cara, se a gente melhorar aquilo ali, já muda a nossa vida. Né? Então, acho que vale a pena também ter esse olhar e também não desistir no primeiro não que receber. Né? Na verdade, ele recebeu mais do que um não ali, por isso eu botei entre aspas, ele recebeu umas pancadas até. Mas essa é a mensagem, de não desistir ali no primeiro não. Então aqui só para terminar o nosso slide aqui de inovação, então assim como a Bianca falou, se eu pudesse deixar um slide só, eu deixaria esse aqui, né? Está tudo aqui já construído com relação à inovação, que a gente precisa ter de conteúdo. E aqui a gente pode fazer então o último frame fake, que é a inovação não é responsabilidade, na verdade todo mundo pode ser protagonista da inovação, assim como esse menino foi, né? Basta a gente ter força de vontade aí para perseguir. Pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Obrigado aí pela atenção e estou à disposição aí depois para quem quiser trocar uma ideia sobre inovação. Obrigado.